Jeremias capítulo 49. Contra os filhos de Amon, assim diz o Senhor: acaso Israel não tem filhos, nem tem herdeiro? Porque, pois, herdou Malcã, Agade, e o seu povo habitou nas suas cidades. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon o alarido de guerra, e tornar-se-á num montão de ruínas, e os lugares da sua jurisdição serão queimados a fogo, e Israel herdará aos que o herdaram, diz o Senhor. Lamenta, ó Hesbom, porque é destruída. Ai, clamai, ó filhos de Rabá, cingivos de sacos, lamentai, e dai voltas pelos valados, porque Malcã irá em cativeiro, juntamente com seus sacerdotes e os seus príncipes. Porque te glorias nos vales, teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confias nos teus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Eis que eu trarei tremor sobre ti, diz o Senhor Deus dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e sereis lançados fora, cada um de diante de si, e ninguém recolherá o desgarrado. Mas depois disto farei voltar os cativos dos filhos de Amon, diz o Senhor. Acerca de Edom, assim diz o Senhor dos exércitos: acaso não há mais sabedoria em Temã? Pereceu o conselho dos entendidos, corrompeu-se a sua sabedoria? Fugi, voltai-vos, buscai profundezas para habitar, ó moradores de Dedã, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú no tempo em que o castiguei. Se vindimadores viessem a ti, não deixariam rabiscos? Se ladrões de noite viessem, não te danificariam quanto lhes bastasse? Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos e não se poderá esconder. Foi destruída sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não existe. Deixa os teus órfãos, eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiem em mim. Porque assim diz o Senhor: eis que os não estavam condenados a beber do copo totalmente o beberrão, e tu ficarias inteiramente impune? Não ficarás impune, mas certamente o beberás. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bósra servirá de espanto, de opróbrio, de assolação e de maldição, e todas as suas cidades se tornarão em desolações perpétuas. Ouvi novas vindas do Senhor, que o embaixador é enviado aos gentios, para lhes dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra. Porque eis que te fiz pequeno entre os gentios, desprezado entre os homens. Quanto à tua terribilidade, enganou-te a arrogância do teu coração. Tu que habitas nas cavernas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Assim servirá Edom de desolação. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra e dos seus vizinhos, diz o Senhor. Não habitará ninguém ali, nem morará nela filho de homem. Eis que ele, como leão, subirá da enchente do Jordão contra a morada do forte, porque no momento o farei correr dali. E quem é o escolhido que porei sobre ela? Pois quem é semelhante a mim? E quem me fixará o tempo? E quem é o pastor que subsistirá perante mim? Portanto, ouvi o conselho do Senhor que ele decretou contra Edom e os seus desígnios que ele intentou entre os moradores de Temã. Certamente os menores do rebanho serão arrastados. Certamente ele assolará as suas moradas com eles. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda, e do seu grito até ao mar vermelho se ouviu o som. Eis que ele, como águia, subirá e voará, e estenderá suas asas contra Bósra, e o coração dos valentes de Edom naquele dia será como o coração da mulher que está com dores de parto. Acerca de Damasco, envergonhou-se Ramate e Arpade, porquanto ouviram mais novas, desmaiaram no mar, a angústia não se pode sossegar. Enfraquecida está Damasco, virou as costas para fugir, e o tremor a tomou. Angústia e dores a tomaram como da que está de parto.
como está abandonada a cidade do louvor, a cidade da minha alegria. Portanto, cairão seus jovens nas suas ruas e todos os homens de guerra serão consumidos naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. E acenderei fogo no muro de Damasco e consumirá os palácios de Beni-Hadad. Acerca de Quedar e dos reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, feriu, assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedar e destruí os filhos do Oriente. Tomarão as suas tendas, os seus gados, as suas cortinas e todos os seus utensílios e os seus camelos levarão para si. E lhes clamarão: há medo por todos os lados. Fugi, desviai-vos para muito longe, buscai profundezas para habitar, ó moradores de Azor, diz o Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou conselho contra vós e formou um desígnio contra vós. Levantai-vos, subi como contra uma nação tranquila que habita confiadamente, diz o Senhor, que não tem portas nem ferrolhos, habitam sós. E os seus camelos serão para presa e a multidão dos seus gados para despojo, e os espalharei a todo o vento. Àqueles que estão nos lugares mais distantes e de todos os seus lados lhes trarei a sua ruína, diz o Senhor. E Azor se tornará em morada de chacais, em assolação para sempre. Ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder, e trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos dos céus, e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá nação aonde não cheguem os fugitivos de Elão, e farei que Elão tema diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte, e farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada, até que venha consumi-los. E porei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e os príncipes, diz o Senhor. Acontecerá, porém, nos últimos dias, que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Jeremias capítulo 50. A palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias o profeta. Anunciai entre as nações e fazei ouvir, e arvorai um estandarte, fazei ouvir, não encubrais. Dizei: tomada está a Babilônia, confundido está Bel, espatifado está Merodach, confundido estão os seus ídolos e quebradas estão as suas imagens, porque subiu contra ela uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão, e não haverá quem nela habite. Tanto os homens como os animais fugiram e se foram. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá, juntamente, andando e chorando virão, e buscarão ao Senhor seu Deus. Pelo caminho de Sião perguntarão, para ali voltarão os seus rostos, dizendo: vinde, e unamo-nos ao Senhor, numa aliança eterna que nunca será esquecida. Ovelhas perdidas têm sido o meu povo, os seus pastores a fizeram errar, para os montes as desviaram, de monte para outeiro andaram, esqueceram-se do lugar do seu repouso. Todos os que as achavam as devoravam, e os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, a morada da justiça, sim, o Senhor a esperança de seus pais. Fugi do meio de Babilônia e saí da terra dos caldeus, sede como os bodes diante do rebanho, porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações da terra do norte, e se prepararão contra ela. Dali será tomada as suas flechas, serão como as de valente herói, nenhuma tornará sem efeito. A Caldeia servirá de presa, todos os que a saquearam serão fartos, diz o Senhor. Porquanto vos alegrastes e vos regozijastes, ó saqueadores da minha herança, porquanto vos engordaste como novilha no pasto e mugistes como touro, será muito confundida a vossa mãe, ficará envergonhada a que vos deu a luz. Eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa do furor do Senhor não será habitada, antes se tornará em total assolação. Qualquer que passar por Babilônia se espantará,
assobiará por todas as suas pragas. Ordenai-vos contra a Babilônia ao redor, todos os que armais arcos, atirai-lhe. Não poupeis as flechas, porque pecou contra o Senhor. Gritai contra ela ao redor, ela já se submeteu, caíram seus fundamentos, estão derrubados seus muros, porque esta é a vingança do Senhor. Vingai-vos dela, como ela fez, assim lhe fazei. Arrancai de Babilônia o que semeia e o que leva a foice no tempo da cega. Por causa da espada aflitiva, virá-se-á cada um para o seu povo e fugirá cada um para a sua terra. Cordeiro desgarrado é Israel. Os leões o afugentaram. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Assíria. E por último, Nabucodonosor, rei da Babilônia, lhe quebrou os ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, como castiguei o rei da Assíria. E farei tornar Israel para a sua morada, e ele pastará no Carmelo e em Bazã, e fartar-se a sua alma no monte de Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel e não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os remanescentes que eu deixar. Sobe contra a terra de Meraraim, sim, contra ela, e contra os moradores de Pecode, assola e inteiramente destrói tudo após eles, diz o Senhor, e faze conforme tudo o que te mandei. Estrondo de batalha há na terra e de grande destruição, como foi cortado e quebrado o martelo de toda a terra, como se tornou Babilônia objeto de espanto entre as nações. Laços te armei, e também foste preso, ó Babilônia, e tu não o soubeste. Foste achada e também apanhada, porque contra o Senhor te entremeteste. O Senhor abriu o seu depósito e tirou os instrumentos da sua indignação, porque o Senhor Deus dos Exércitos tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Vinde contra ela dos confins da terra, abri os seus celeiros, fazei dela montões de ruínas e destruí-a de todo, nada lhe fique de sobra. Matai a todos os seus novilhos, desçam à matança. Ai deles, porque veio o seu dia, o tempo do seu castigo. Eis a voz dos que fugiram e escaparam da terra da Babilônia, para anunciar em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu templo. Convocai contra a Babilônia os flecheiros, a todos os que armam arcos, acampai-vos contra ela em redor, ninguém escape dela, pagai-lhe conforme a sua obra, conforme tudo que fez, fazei-lhe, porque se houve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto, cairão os seus jovens nas suas mãos, e todos os seus homens de guerra serão desarraigados naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó soberbo, diz o Senhor Deus dos Exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que te hei de castigar. Então tropeçará o soberbo e cairá, e ninguém haverá que o levante, e porei fogo nas suas cidades, o qual consumirá todos os seus arredores. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Judá foram oprimidos juntamente, e todos os que levaram cativos os retiveram, não os quiseram soltar. Mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Certamente pleiteará a causa deles para dar descanso à terra e inquietar os moradores de Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores de Babilônia, e sobre os seus príncipes e sobre os seus sábios. A espada virá sobre os mentirosos e ficarão insensatos. A espada virá sobre os seus poderosos e desfalecerão. A espada virá sobre os seus cavalos e sobre os seus carros, e sobre toda a mistura de povos que está no meio dela. Tornar-se-ão como mulheres. A espada virá sobre os seus tesouros e serão saqueados. Cairá seca sobre as águas e secarão, porque é uma terra de imagens esculpidas e pelos seus ídolos andam enfurecidos. Por isso, habitarão nela as feras do deserto com os animais selvagens das ilhas. Também habitarão nela as avestruzes e nunca mais será povoada, nem será habitada de geração em geração. Como quando Deus subverteu a Sodoma e a Gomorra e as suas cidades vizinhas, diz o Senhor, assim ninguém habitará ali.
nem morará nela filho de homem. Eis que um povo vem do norte, uma geração, uma grande nação, e muitos reis se levantarão dos extremos da terra. Armam-se de arco e lança, eles são cruéis e não têm piedade. A sua voz bramará como o mar, e sobre cavalos cavalgarão, todos postos em ordem como um homem para a batalha contra ti, ó filha de Babilônia. O rei de Babilônia ouviu a sua fama e desfaleceram as suas mãos. A angústia se apoderou dele como da que está de parto. Eis que ele como leão subirá da enchente do Jordão contra a morada forte, porque no momento farei correr dali. E quem é o escolhido que porei sobre ela? Por quem é semelhante a mim? E quem me fixará o tempo? E quem é o pastor que poderá permanecer perante mim? Portanto, ouvi o conselho do Senhor, que ele decretou contra a Babilônia e os seus desígnios que intentou contra a terra dos caldeus. Certamente os pequenos do rebanho serão arrastados. Certamente ele assolará suas moradas sobre eles. Ao estrondo da tomada de Babilônia, estremeceu a terra e o grito se ouviu entre as nações. Jeremias capítulo 51. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no meio dos que se levantam contra mim. E enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despejarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme o seu arco contra o que arma o seu arco, e contra o que se exalta na sua couraça. E não perdoeis os seus jovens, destruí a todo o seu exército, e os mortos cairão na terra dos caldeus e atravessados nas suas ruas. Porque Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus, do Senhor dos exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas contra o Santo de Israel. Fugi do meio de Babilônia, livrai cada um a sua alma, e não vos destruais na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, que lhe dará a sua recompensa. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra, do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. No momento caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua dor, porventura sarará. Queríamos curar a Babilônia, porém ela não sarou. Deixai-a e vamos-nos cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu e se elevou até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e contemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento é contra a Babilônia para a destruir. Porque esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Arvorai um estandarte sobre os muros de Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai as ciladas, porque como o Senhor intentou, assim fez o que tinha falado contra os moradores de Babilônia. Ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, é chegado o teu fim, a medida da tua avareza. Jurou o Senhor dos exércitos por si mesmo, dizendo: ainda que te enchi de homens como de lagarta, contudo levantarão gritaria contra ti. Ele fez a terra com seu poder e ordenou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com seu entendimento. Fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus e faz subir os vapores desde o fim da terra, faz os relâmpagos com a chuva e tira o vento dos seus tesouros. Embrutecido é todo o homem no seu conhecimento, envergonha-se todo o artífice da imagem de escultura, porque a sua imagem de fundição é mentira e nelas não há espírito. Vaidade são obras de enganos, no tempo da sua visitação perecerão. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o que formou tudo, e Israel é a tribo da sua herança. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Tu és meu machado de batalha e minhas armas de guerras, e por meio de ti despedaçarei as nações e por ti destruirei os reis, e por meio de ti despedaçarei o cavalo e o seu cavaleiro, e por meio de ti despedaçarei o carro e o que nele vai, e por meio de ti despedaçarei o homem e a mulher, e por meio de ti despedaçarei o velho e o moço, e por meio de ti despedaçarei o jovem e a virgem,
e por meio de ti despedaçarei o pastor e seu rebanho, e por meio de ti despedaçarei o lavrador e a sua junta de bois, e por meio de ti despedaçarei os capitães e os magistrados, e pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião aos vossos olhos, diz o Senhor. Eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor, diz o Senhor, que destróis toda a terra, e estenderei a minha mão contra ti, e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte de queima. E não tomarão de ti pedra para esquina, nem pedra para fundamentos, porque te tornarás em assolação perpétua, diz o Senhor. Arvorai um estandarte na terra, tocai a buzina entre as nações, preparai as nações contra ela, convocai contra ela os reinos de Ararat, Mini e Askenaz, ordenai contra ela um capitão, fazei subir cavalos como lagartas eriçadas, preparai contra ela as nações e os reis da Média, e os seus capitães e todos os seus magistrados e toda a terra do seu domínio. Então tremerá a terra, doer-se-á, porque cada um dos desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer da terra da Babilônia uma desolação sem habitantes. Os poderosos da Babilônia cessaram de pelejar, ficaram nas fortalezas, desfaleceu a sua força, tornaram-se como mulheres, incendiaram as suas moradas, quebrados foram os teus ferrolhos. Um correio correrá ao encontro de outro correio, e um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade está tomada de todos os lados. E os vaus estão ocupados, os canaviais queimados a fogo, e os homens de guerra ficaram assombrados. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a filha da Babilônia como uma eira, no tempo da debulha ainda um pouco, e o tempo da cega lhe virá. Nabucodonosor, rei da Babilônia, devorou-me, colocou-me de lado, fez de mim um vaso vazio, como chacal me tragou, encheu o seu ventre das minhas delicadezas e lançou-me fora. A violência que se fez a minha carne, venha sobre a Babilônia, dirá a moradora de Sião, e o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia, dirá Jerusalém. Portanto, assim diz o Senhor: eis que pleitearei a tua causa e tomarei vingança por ti, e secarei o seu mar, e farei que se esgote o seu manancial. E Babilônia se tornará em montões, morada de chacais, espanto e assobio, sem que haja quem nela habite. Juntamente rugirão como filhos dos leões, bramarão como filhotes de leões. Estando eles excitados, lhes darei a sua bebida e os embriagarei, para que andem saltando, porém dormirão um perpétuo sono, e não acordarão, diz o Senhor. Fá-los-ei descer como cordeiros à matança, como carneiros e bodes, como foi tomada Sesac e apanhada de surpresa a glória de toda a terra. Como se tornou Babilônia objeto de espanto entre as nações. O mar subiu sobre Babilônia, com a multidão das suas ondas se cobriu. Tornaram-se as suas cidades em desolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita nem passa por ela filho de homem. E castigarei Abel em Babilônia, tirarei da sua boca o que tragou, e nunca mais concorrerão a ele as nações. Também o muro de Babilônia caiu. Sai do meio dela, ó povo meu, e livrai cada um a sua alma do ardor da ira do Senhor. E para que porventura não se enterneça o vosso coração, e não temais pelo rumor que se ouvir na terra, porque virá no ano um rumor, e depois no outro ano outro rumor, e haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias em que farei juízos sobre as imagens de escultura de Babilônia, e toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus mortos cairão no meio dela. E os céus e a terra, com tudo quanto neles há, jubilarão sobre Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Como Babilônia fez cair mortos os de Israel, assim em Babilônia cairão os mortos de toda a terra. Vós que escapaste da espada, ide-vos, não pareis, de longe lembrai-vos do Senhor, e suba a Jerusalém a vossa mente. Direis: envergonhados estamos, porque ouvimos opróbrio, vergonha cobriu o nosso rosto, porquanto vieram estrangeiros contra os santuários da casa do Senhor.
Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei juízo sobre as suas imagens de escultura, e gemerão os feridos em toda a sua terra. Ainda que Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse a altura da sua fortaleza, todavia de mim virão destruidores sobre elas, diz o Senhor. De Babilônia se ouve clamor de grande destruição da terra dos caldeus, porque o Senhor tem destruído Babilônia e tem feito perecer nela a sua grande voz. Quando as suas ondas bramam como muitas águas, é emitido o ruído da sua voz. Porque o destruidor vem sobre ela, sobre Babilônia, e os seus poderosos serão presos. Já estão quebrados seus arcos, porque o Senhor, Deus das recompensas, certamente lhe retribuirá. E embriagarei os seus príncipes e os seus sábios e os seus capitães e os seus magistrados e os seus poderosos, e dormirão um sono eterno e não acordarão, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros de Babilônia serão totalmente derrubados e as suas altas portas serão abrasadas pelo fogo, e trabalharão os povos em vão e as nações do fogo, e eles se cansarão. A palavra que Jeremias, o profeta, mandou a Seraías, filho de Nerias, filho de Maazéias, indo ele com Zedequias, rei de Judá, a Babilônia no 4º ano do seu reinado, e Seraías era o camareiro-mor. Escreveu, pois, Jeremias no livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia, a saber, todas essas palavras que estavam escritas contra a Babilônia. E disse Jeremias a Seraías: quando chegares à Babilônia, verás e lerás todas estas palavras, e dirás: Senhor, tu falaste contra este lugar que o havias de desarraigar, até não ficar nele morador algum, nem homem, nem animal, e que se tornaria em perpétua desolação. E será que, acabando tu de ler este livro, atar-lhe-ás numa pedra e lançá-lo-ás no meio do Eufrates? E dirás: assim será fundada a Babilônia, e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e eles se cansarão. Até aqui são as palavras de Jeremias.